Olá, amigos do GCEU, do nosso grupo de estudos cósmico e espiritualista Ufognose. Hoje, em nosso vídeo, vamos tratar do tema que envolve os princípios de superação dos padrões, ou os três princípios que favorecem a superação de modelos e padrões, especialmente em nossa cultura humana, já que esta engendra uma série de comportamentos pré-estabelecidos para que o ser humano haja em conformidade com esses modelos e com o modelo daqueles que dominam o sistema. O primeiro grande aspecto que a gente precisa observar nesse tema refere-se à questão da percepção consciente. O ato, o mero ato de observar uma árvore, uma paisagem, de sentir algum tipo de frêmito, de sensação no corpo, não nos possibilita condição para ter consciência. Contudo, a consciência emerge na medida em que colocamos ao lado da percepção o vetor da compreensão racional e da compreensão cognitiva, interna, subjetiva, que nós humanos temos de uma forma extremamente complexa. Percepção consciente seria a atitude psíquica onde superaríamos o lado maquinal da nossa condição animalizada. Vou tentar explicar isso. Nós, enquanto seres dotados de um corpo físico transitório, não podemos fazer nada em termos evolutivos. A evolução só emerge de forma consciente quando colocamos o vetor da autoobservação, percepção de si, e colocamos o vetor da compreensão daquilo que nós estamos vivenciando, anotando tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, portanto agimos. Enquanto houver a identificação da nossa cognição, do nosso aspecto subjetivo, da nossa consciência com o corpo físico, não haverá possibilidade de despertar e muito menos de liberdade. A liberdade é produto de uma superação e de uma demolição de modelos estabelecidos. Percepção consciente, portanto, é a capacidade sintética da nossa condição neuropsíquica em absorver os dados dos sentidos, fazer uma elaboração interna, um processo, uma leitura daquilo que foi absorvido e assimilado e entregar à realidade a resultante daquilo que nós sentimos, observamos, participamos dos fatos e das circunstâncias. Percepção consciente, portanto, precisa ter a dualidade percepção, mera percepção dos dados, dos sentidos, com a consciência auto-observando-se. Auto-observação gera percepção consciente. Um segundo princípio que favorece a superação de padrões e modelos estabelecidos, e que, de fato, os orientais têm isso como uma cultura já bastante arraigada, e diga-se de passagem, uma cultura amplamente positiva, nesse sentido, é a cultura do desapego. Vairagya, que é o termo em sânscrito. Desapegar-se não é um processo tão fácil como nós podemos imaginar, e ainda mais para nós aqui ocidentais. O Vairagya, o desapego, ele é o produto natural, vamos assim dizer, é a resultante lógica de quem age através da autoobservação, anotando aquilo que pensa, sente e fala, registrando aquilo que está sendo feito no momento presente. Quando você diz assim, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Que tipo de sensação é esta que me envolve nesse momento? O simples questionamento do que está sendo posto pela nossa vivência no presente já ajuda a desenvolver essa percepção consciente e já é um elemento preliminar para o desapego, já que quando você põe em dúvida algo, você não assume aquilo como seu,
Você está apenas elaborando processos para ampliar o seu grau de percepção, de compreensão. Vairagya se estabelece fundamentalmente na superação da dualidade, daquilo que eu sou influenciado pelo mundo externo, daquilo que eu sou influenciado pelo meu mundo interno. Sim, nós também temos que nos desapegar daquilo que subjetivamente nós achamos que somos. Eu preciso seguir as minhas intuições. De fato. Mas seguir as intuições também requer consciência. E eu preciso também fazer uma perguntinha. Por que eu preciso seguir esse tipo de intuição? O que essa intuição me revela? Por que eu estou tendo essa intuição? Isso é vairagya, é desapego, é superação da dualidade, dos fatores do mundo externo e do mundo interno. O terceiro ponto, ou o terceiro princípio que poderemos caracterizar como amplamente necessário para o processo de superação dos padrões e modelos e arquétipos estabelecidos é, sem dúvida, evitar rótulos. Evitar uma identificação excessiva. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou religioso, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando damos um nome a respeito daquilo que nós achamos que nós somos, baseado em processos que não são efetivamente nossos, da consciência, mas aquilo que veio sendo urdido e engendrado pelas culturas, isso aqui, essa formulação de rótulos é algo extremamente deletério para qualquer processo cognitivo e para o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa psique. Os rótulos externos têm o poder de limitar e de iludir. Além disso, impõe um certo comando mental que vai de encontro àquilo que nós somos. Especialmente a nossa autonomia baseada na vontade, a nossa autonomia baseada na criação de novos pensamentos, portanto, de novos caminhos neurosinápticos. Na medida em que você se abre para o novo, novos caminhos neurais são formados, novas sinapses são engendradas. E dos 86 bilhões a 100 bilhões de neurônios, quando um neurônio entra em contato com um conjunto de outros neurônios a partir de uma nova formulação psíquica que a gente realiza, milhares de sinapses são engendradas em pouquíssimos segundos. Assim dito, é preciso formular a arte de não se rotular. Talvez o rótulo mais recomendável a respeito da nossa condição seja nos assumirmos como seres transitórios, mas também dotados de uma consciência atemporal. O resto, as outras rotulações, são amplamente questionáveis, ainda que nós as utilizemos em função do contexto civilizacional, mas ter sempre em mente a prudência de não criar mais rótulos a respeito de nós mesmos é aspecto fundamental para que nós realizemos a superação de padrões. Nesse sentido, é preciso que a gente observe que o uso simultâneo dos nossos dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, portanto, do hemisfério da intuição, da síntese, da musicalidade, da sensibilidade do hemisfério direito, e o hemisfério esquerdo, analítico, matemático, fragmentário no sentido de ter a condição de reunir vários aspectos na percepção da realidade, né? O hemisfério direito ele é o hemisfério da racionalidade, efetivamente. Quando nós usamos de forma, entre aspas, simultâneas esses dois hemisférios, fazendo coisas inerentes a um hemisfério que nós não utilizamos, por exemplo, se nós nos achamos mais propensos a utilizar o hemisfério direito, realizemos atos do hemisfério esquerdo de forma mais intensa, compensando e fazendo ou criando uma ponte cuja resultante vai ser a superação dos padrões estabelecidos pelos hábitos que nós fomos engendrados durante a nossa existência. O meu raciocínio vale também para o inverso. Portanto, devemos pensar sobre os padrões como elementos que norteiam
a nossa condição vigente, mas aqui cabe uma reflexão importante antes de terminarmos o nosso vídeo de hoje. Temos que superar recorrentemente esse aspecto que envolve os padrões estabelecidos, sob pena de nós nos estagnarmos evolutivamente. Os padrões sempre vão ter que surgir. Eles são inevitáveis até um certo ponto. O que pode ser evitado é a manutenção desproporcional dos padrões, a manutenção criminosa dos padrões em relação à nossa condição psíquica e espiritual. As crenças e os dogmas já fazem um trabalho terrível na demolição da nossa autonomia psíquica. E é em função desse aspecto que precisamos reformatar os padrões que nós vivenciamos. Nesse sentido, fica a dica para que nós nos desapeguemos dos modelos processualmente, mas se utilizando da primeira ferramenta, autoobservação. Observe-se. Questione-se. Pare, respire um pouco e observe aquilo que você está criando emocionalmente, elaborando emocionalmente, mentalmente, porque esse aspecto aqui vai gerar todo um circuito neural, psíquico, favorável para que haja o vairagya, o desapego, e para que nós evitemos a formulação de rótulos de maneira excessiva. No outro momento, retornaremos, portanto, ao nosso vídeo aqui no GCEU, mas antes de terminar, compartilhe o nosso canal, dê aí o seu like, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho de divulgação de assuntos e temas tão relevantes como o GCEU realiza. Até um outro momento.